Olá, leitores do Bahia Notícias, tudo bem? Aqui quem fala é Eduarda Pinto, repórter do site. E hoje nós vamos para mais uma entrevista da semana, dessa vez com o deputado Léo Prates. Deputado, seja bem-vindo. Uma satisfação enorme estar aqui no Bahia Notícias, Eduarda, a todos os nossos internautas. Queria dar aí a nossa alegria, né? Dizer da nossa alegria, melhor dizendo, dizer da nossa alegria de poder estar aqui mais uma vez. Deputado, a gente está nesse momento de recesso da Câmara, mas eu queria começar falando justamente sobre isso. Esse é o seu primeiro mandato como deputado federal. E aí, essa legislatura foi uma legislatura muito agitada. A Câmara protagonizou muitos embates, muitas questões consideradas polêmicas, inclusive. E a gente sente que a reputação do Congresso como um geral vem sendo muito questionada. As pessoas têm olhado para o Congresso com muito mais atenção, digamos assim. E eu queria saber como é que essa atenção pública às atividades do Congresso tem influenciado os trabalhos de vocês, né, as votações, os plenários e tudo mais, e na imagem dos deputados em si. Né? O senhor é novo lá no Congresso. Queria saber como é que está lidando com essa atenção considerada negativa. Vamos por partes, né? Eu acho que a gente precisa ter uma compreensão sobre todas as questões. Primeiro, há uma reprovação generalizada das atuais autoridades. Você veja que há uma avaliação negativa do Supremo, há uma avaliação negativa do governo e há uma avaliação negativa do próprio parlamento nesse momento. Em relação ao parlamento, eu entendo algumas críticas, porque quando a gente aparece com muita, vamos dizer assim, com muita força na mídia, é muito por escândalo. Então, acaba que o nosso trabalho sucumbe um pouco a esse noticiário negativo e é natural que as pessoas tenham essa percepção. Só que eu volto a reafirmar que o parlamento é a casa principal da democracia. Né? É o fiador final da democracia, é o parlamento brasileiro e é o nosso Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que há uma percepção negativa, porém, eu tenho também que fazer uma defesa aqui de que o Congresso trabalha muito, trabalha bastante. Não tem semana que não tenha votações importantes lá na Câmara, tanto na época do ex-presidente Arthur Lira, quanto agora com o presidente Hugo. Então, assim, eu acredito que o Congresso vem fazendo a sua parte. Claro que ninguém está, vamos dizer assim, blindado de erros. A gente pode cometer erros, mas o que o povo brasileiro pode ter certeza é que nós buscamos sempre acertar. Sim. E a gente estava comentando justamente que agora o Congresso está em recesso, mas antes do recesso a gente estava vivendo um momento de muita tensão, especialmente entre Congresso e governo federal, né, especialmente com a questão do decreto do IOF, por aí vai. Mas tudo isso deu uma acalmada depois que as atenções se voltaram totalmente para o governo federal e a questão das tarifas com Trump e por aí vai. Eu queria saber, na sua opinião, como é que está esse momento agora, essa relação Congresso e Parlamento, ainda que o Congresso esteja em recesso, se isso melhorou e como é que o Congresso está avaliando o trabalho de Lula para lidar com esse possível tarifaço de Trump que começa em agosto? Mais uma vez, um mundo de perguntas, mas vamos separar aqui. Primeiro, em relação à atenção. Atenção, e eu tive com a ministra Gleisi, que é uma pessoa que eu respeito bastante, o meu partido teve enquanto bancada, foi em relação a compromissos feitos e não honrados. Então, acaba-se tendo uma atenção que para fora, muitas vezes parece apenas o interesse do Congresso. Não. Eu vou lhe dar um exemplo, Eduardo, aqui muito claro. Eu fui o 9º deputado federal mais votado da Bahia, dentre 39 deputados federais. São Paulo, na última votação, para você veja como número, como perspectiva de projeto, é apenas como você enxerga. Eu vou dar um exemplo básico. A Bahia, se o veto do presidente Lula for mantido, me refiro ao projeto dos deputados, que foi um projeto extremamente impopular, e eu vou falar aqui por que eu votei a favor. A Bahia vai perder 2 deputados federais, a Bahia vai para 37. Ninguém está falando de aumento de deputados federais, nós estamos falando de redução na Bahia. E o que é que isso quer dizer na prática? Primeiro, uma diminuição da representação baiana, da defesa dos interesses da Bahia. Nós temos 39, nós vamos cair para 37. Para você ter uma ideia, a bancada inteira de São Paulo votou contra esse projeto, me refiro na Câmara dos Deputados, porque São Paulo permaneceria com o mesmo número. Então, todo mundo
que está dentro do parlamento entende a importância da representação. Os estados que têm direito, segundo o censo, aqui eu tenho discordância desse censo, você veja que os estados onde há diminuição da população é onde, basicamente, está tendo um aumento da criminalidade. E eu me refiro, dou 2 exemplos, Bahia e Rio de Janeiro. Uhum. Então eu tenho contestação a começar desse censo para a redução do número de deputados na Bahia. Nós vamos para 37 deputados federais. Sabe o que quer dizer isso na prática? A grosso modo, a Bahia perde, em um ano, 90 milhões de reais. Em 4 anos, 9 vezes 4, nós temos... 36? 36. Nós perdemos 360 milhões em 4 anos. É isso, basicamente, que a Bahia está perdendo com a redução do número de deputados. Me refiro aí apenas das emendas impositivas de bancada e individuais. Então, tudo isso é, na minha visão, tanto de representatividade e de peso político para a Bahia. E quando eu votei, e aí me perdoe a todos, mas entre a Bahia e o Brasil, eu fico com a Bahia. É onde eu vivo, é onde eu cresci, é por onde eu fui eleito, é onde está a minha gente, o meu povo e a minha vida. Então, eu entendo que é um prejuízo muito grande para a Bahia a redução de 39 para 37. Então, a percepção também, e é importante ter veículos fortes como o de vocês, é uma percepção da mídia nacional, não é uma percepção do que está acontecendo aqui no nosso, vamos dizer assim, entre aspas, quintal, na nossa vida. Então... nós tínhamos uma atenção de uma série de questões que foram de compromissos e que não foram honrados, e eu podia citar essa questão do IOF, que no nosso entender, e aí vai o nosso entender como não sendo jurista, mas na nossa percepção do todo. Há uma questão de um aumento de decreto, me refiro ao IOF, eu votei contrário ao aumento de imposto. Eu acho que o Congresso Nacional, inclusive, pagou um preço alto por ter ajudado o governo em todas as questões que se referiam à melhoria da tributação e da arrecadação do governo federal, e eu acho que o povo brasileiro não aguentava mais. Então, dessa vez eu votei contra, eu discordei, e o ministro Alexandre entendeu que o decreto do governo era legal, que nosso entender não era, já que o IOF tem um caráter regulatório. Então, e claramente o ministro Haddad foi à televisão dizer que era uma melhoria da arrecadação e depois da derrubada o governo comemorando a melhoria da arrecadação. Então, assim, eu respeito a decisão do judiciário, a gente respeita, mas eu discordo da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em relação a esse tarifaço do Trump, realmente chamou a atenção, pegou a todos com perplexidade, porque com todos os problemas que nós temos, as nossas instituições não são perfeitas, mas nós vivemos numa democracia, há direito ao contraditório, apesar da gente ter divergências, por exemplo. Eu quero manifestar pela primeira vez de público a minha divergência, mais uma vez, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Estava o deputado federal Hélio Negão na frente do Supremo, fazendo um protesto pacífico, e está na Constituição o direito de qualquer pessoa fazer uma manifestação pacífica em qualquer logradouro público. Então, eu não posso, e aí eu concordo com o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ele falou o seguinte: eu não posso ter censura prévia, eu não posso ter esse tipo de ação prévia com medo de se repetir episódios que nem o 8 de janeiro. Ora, se peça ao governo do Distrito Federal apoio na guarda, na melhoria do reforço da polícia, mas eu acho que é muito caro para nós, e eu acho que o próprio Supremo, no ano da eleição, teve um papel importante, e eu faço críticas, mas eu faço elogios também, e eu acho que é muito perigoso uma decisão contra essa de cercear a manifestação em qualquer lugar público possível, e isso está garantido por nossa Constituição. Total. E assim, eu queria voltar naquela pergunta relacionada... E eu volto a dizer, desculpe, viu? Tranquilo. Eu volto a dizer, isso não é uma defesa de um parlamentar de direita ou de esquerda. Sim. Isso é defesa de um cidadão em relação ao direito democrático da pessoa criticar o parlamento, e eu faço parte do parlamento, mas criticar qualquer instituição, seja o judiciário, seja o governo federal, seja até mesmo a imprensa. É um direito democrático de qualquer cidadão que não concorde criticar, inclusive, a imprensa, e isso é o bonito da democracia. Então, eu sou um defensor intransigente da democracia, e democracia se faz com o princípio basilar, que é o da livre manifestação. E assim, o recesso do Congresso está chegando ao fim agora no início de agosto, e justamente é no início de agosto que
vem essas possíveis tarifas de Donald Trump. Eu queria saber o que é que o Congresso, se vocês já estão conversando sobre isso, essa possibilidade de aplicação dessas tarifas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, para saber como é que o Congresso pode ajudar nessa mediação, assim, como é que vocês avaliam que está sendo esse processo, como esse processo está sendo feito pelo governo federal? Olha, eu lamento essa polarização no Brasil. Vocês sabem, desde o início, estive aqui, por exemplo, e eu sempre disse que nenhum país cresce dividido. E nós estamos vendo aí o resultado da nossa divisão. Eu acho que ninguém aguenta mais essa polarização, ninguém aguenta mais essas coisas. Uma vez lá no Congresso, Eduardo, eu estava assistindo, e eu gosto muito de assistir debates, eu assistia grandes debates. Eu sempre gostei muito da política, não tenho tradição política, mas sempre gostei muito da política, que eu achei que a política é um lugar de transformar vidas e também dos grandes debatedores. Eu acho que a gente constrói uma ideia em comum, um projeto de país debatendo, discutindo, e eu sempre sou a favor não de vencer, mas de convencer. Então, eu posso ser convencido também. Se eu quero convencer, eu posso ser convencido, e isso eu tenho muita tranquilidade. O que a gente lamenta? É que essa polarização, quem está pagando o preço é o povo brasileiro. Está claro isso, eu acho que para qualquer cidadão que não tenha, seja parte desse, vamos dizer assim, Bavi não, mas desse fla-flu, vamos dizer assim, que se transformou a política brasileira. Eu estava falando, eu chegar no plenário e eu ficar assistindo 2 horas os apaixonados de Lula esculhambarem Bolsonaro e as outras 2 os apaixonados por Bolsonaro esculhambarem Lula. Isso para mim é muito raso. E eu volto a repetir e estou disposto a pagar o preço, que por mais brilhante que sejam 2 brasileiros, o Brasil é muito maior do que 2 brasileiros. Nós somos um povo maravilhoso e assim, é muito triste ver ao que o nosso debate está se resumindo, né? Nós temos que discutir a questão da segurança, a questão da saúde. Ontem nós tivemos uma boa notícia, que foi o Brasil sair do mapa da fome, a gente fica feliz, mas nós precisamos discutir o projeto de país que nós queremos. É isso que interessa. E aí, está aí o resultado da polarização. Eu acho que aqueles políticos que têm responsabilidade com o Brasil devem, da direita, se tem interlocução com o presidente Trump, devem interlocutar para preservar os negócios, inclusive de setores com muita ligação com a direita, como o agronegócio, sim, como o setor que exporta. Então, na nossa concepção, o que vai acontecer 1º de agosto se homologando é ruim para todos os brasileiros. E aí eu acho que direita e esquerda têm que estar unidas em defesa daquilo que nós temos de mais precioso, o Brasil e, principalmente, a vida do povo brasileiro. Então, o nosso apelo vai a quem tem acesso ao presidente Trump, que o faça em nome por responsabilidade pública e função pública que tem. Porque eu acho que ninguém vai ganhar nada com essa briga. E assim, agora eu queria falar um pouquinho também, continuando com a questão do Congresso. O senhor assumiu a presidência esse ano da Comissão do Trabalho. E um dos projetos que, creio que dessa área, que mais chamaram a atenção pública recentemente foi a questão do fim da escala 6.1, né, protocolado pela deputada Erika Hilton. E aí eu queria saber da opinião do senhor, como é que foi assistir essa mobilização social em torno dessa pauta e quais são os principais pontos sobre ela que a comissão deve se debruçar quando essa pauta chegar para ser analisada? Não, olha, primeiro assim, desde o primeiro momento, quando o partido, e eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Lupe, ao deputado André Figueiredo, ao líder Mário Eringer, ao presidente aqui na Bahia do PDT, Félix Mendonça Júnior. Quando o partido me delegou a importante missão de comandar essa comissão, né, eu já tinha com clareza essa coisa da escala 6x1 que fervilhava aqui nas redes sociais. O que nós fizemos logo de imediato? Eu dei entrada no requerimento, nós aprovamos, criamos uma subcomissão da escala 6x1, o relator e o presidente. A presidente é a deputada Erika Hilton e o relator é o Luiz Gastão, porque a nossa ideia era essa. Nossa ideia é essa, trazer empresariado e trabalhadores para discutir. Eu acho que se nós não podemos fazer, como a Erika propôs, uma escala 4x3, qual é a que é possível? Qual é a redução que nós podemos ver? Buscar um caminho do equilíbrio que preserve os empregos, preserve o empresariado e dê melhor qualidade de vida ao trabalhador, né? Nós estamos, nesse momento, discutindo no projeto da Tabata de melhoria da licença paternidade responsável, como você queira chamar, que é ampliando a responsabilidade do homem na criação dos seus filhos. Eu acho que é perfeitamente possível e deve ser defendido. Então, eu acho que o que tem que ser sempre o norte é preservar
o setor empresarial e melhorar a qualidade de vida. Eu acho que, chegando a essa equação, qual é a redução possível? Eu não sei, mas eu acho que alguma é necessária. Com certeza. E assim, foi bom o senhor ter falado sobre as lideranças do PDT, porque a gente tem visto uma mobilização geral entre os partidos para formar novas alianças, pensando no ano que vem, pensando na cláusula da barreira, enfim. E o PDT, recentemente, tem se afastado um pouco mais do governo Lula. Inicialmente era parte da base do governo Lula, mas o próprio líder do PDT na Câmara já falou um pouquinho sobre isso, sobre esse afastamento. Queria saber como é que o senhor avalia que esse afastamento do PDT da base governista nacional pode respingar aqui na Bahia, sendo que aqui na Bahia a gente já tem ouvido falar de uma aproximação, né, um movimento contrário entre o PDT e a base de Jerônimo Rodrigues. Vamos lá, separando aqui as duas coisas, eu acho que você teve aí no primeiro momento, por uma série de fatores que já foram ditos na imprensa, não cabe a mim ficar falando, e nós combinamos na bancada que o líder Mário Aringe falaria sobre essa questão. Mas há, nesse momento, uma posição de independência da bancada do PDT na Câmara em relação ao governo federal. A bancada do Senado manteve o apoio. Eu vejo com extrema preocupação com o meu país. Independente de quem esteja presidindo, eu acho que o ano de 2025 é um ano ímpar. Nós temos que estar unidos em prol do Brasil. E é isso que o PDT sempre buscou fazer, né? Além disso, nós temos bandeiras identitárias com o governo federal. Isso foi dito, inclusive, com a ministra Gleisi. Nosso intuito sempre é ajudar. Agora, não dá para colaborar com o governo e ser tratado como oposição. Então, nós temos o intuito de colaborar com o Brasil, de fazer o Brasil crescer, de melhorar a vida do povo brasileiro, mas nós também precisamos ser respeitados. Em relação à Bahia, eu lamento muito, porque eu fui voz vencida. O partido, através da liderança do presidente Félix, a quem respeito, decidiu por uma aproximação com o governo Jerônimo, né? Nós apoiamos na última eleição a candidatura de ACM Neto. Eu ingressei no PDT nessas condições, assim como a vice-prefeita Ana Paula Matos, vi ela ontem, inclusive, dando entrevista por aqui, falando sobre isso. E nós nos manteremos alinhados com o projeto que nós ajudamos a construir, que é o projeto de ACM Neto e Bruno Reis. Como vai ficar o PDT, eu combinei, antes que você me pergunte, eu combinei com o presidente Lupe e o presidente Félix de, em fevereiro, nós batemos um papo com bastante maturidade, com bastante uma conversa entre amigos, que nós somos, eu, Lupe e Félix, para ver quais são os caminhos. O que eu posso lhe dizer é que eu me manterei por coerência onde sempre estive, ao lado de ACM Neto, ao lado de Bruno Reis, nessa trincheira por uma Bahia melhor. Então, não quero também que isso seja a verdade de todos, mas é a minha verdade, é a minha compreensão e é o que eu acredito ser melhor para o meu Estado. Sim. E assim, foi bom o senhor ter falado sobre isso, porque aqui mesmo no Bahia Notícias a gente fez algumas matérias relacionadas a isso. E alguns partidos, como republicanos, por exemplo, já abriram as portas para o senhor nessa possível migração no ano que vem. Eu queria saber, estão acontecendo já essas conversas com outras siglas? Tem alguma que seja, digamos assim, mais admirada, que já tenha conversas mais próximas, algo que a gente já possa fazer essa projeção? Não, olha, eu estou acompanhando com bastante atenção essa relação do PDT com o governo. Eu sempre disse a vocês, eu sou feliz no PDT, eu gosto do PDT, eu quero ficar no PDT, mas tem uma questão de princípio que a minha aliança com o povo de Salvador, com o povo da Bahia e com a ACM Neto e com Bruno Reis em primeiro lugar, que me inviabilizam na atual desenho político do PDT. Então, a minha torcida é sempre para permanecer no PDT. Claro que esse é um casamento, depende de duas partes. Sim. Mas o que eu poderia dizer a você é que eu avancei bastante aí com o Republicanos e com o União Brasil. As conversas estão bastante encaminhadas. O presidente Márcio Marinho me abriu as portas. Eu sou grato, eu quero dizer a ele que, de público, a minha gratidão é eterna pelo gesto que ele me fez no momento de extrema dificuldade, de ser uma das primeiras pessoas que disse, olha, lhe receberemos de braços abertos, de me acolher. É o presidente Hugo Mota, que é do Republicanos também. Então, assim, eu diria que, vamos dizer assim, claro que no final eu tenho que ouvir a ACM Neto e Bruno Reis, sim, mas mantido o desenho do PDT hoje e mantido o desenho do PDT em relação à política estadual,
e não havendo, vamos dizer assim, um apelo de ACM Neto e Bruno Reis, eu acho que o caminho que se materializa com mais concretude na minha frente é o caminho dos republicanos, eu diria. Sim. E assim, já falando sobre essa questão da política partidária para 2026, eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Assim, os desenhos já vão se formando, as possíveis chapas e tudo mais. Eu queria saber qual é a preferência do senhor numa disputa nessa próxima eleição. Se vai tentar a reeleição como deputado federal, talvez Senado, ou até mesmo fazer uma chapa aqui na Bahia junto com a ACM Neto. Qual seria, assim, o posicionamento? Olha, eu conversei muito com a ACM Neto, que é ACM Neto e Bruno Reis são os meus nortes na política. Eu tenho compartilhado com eles todos os meus caminhos. Essa conversa, inclusive, eu relatei a Neto, a Bruno, do Republicanos. Está na base de Neto, está na base de Bruno, então não imagino ter maiores problemas. Relatei aos dois, a quem tenho muito carinho, estima e apreço. Eu não... Você perguntou, perdão, perdi o Perguntei sobre os possíveis cargos para disputar em 2026. Não, sim, muito boa pergunta. Então, assim, em 2026, eu acho que eu, Neto e Bruno, temos uma base eleitoral muito parecida, né? Eu diria em relação até a ACM Neto aí. Que é o quê? Que é a região metropolitana de Salvador, são as grandes cidades. Eu sou um político eminentemente das grandes cidades, eminentemente de Salvador. E não sei se a ACM Neto precisará de mim para construir uma vitória em Salvador, onde ele é muito bem avaliado, onde ele é muito querido, onde ele foi prefeito por 8 anos. Então, assim, eu quero que a ACM Neto, em primeiro lugar, forme a melhor chapa para ele ganhar a eleição. E eu entendo que a minha base eleitoral é muito casada com a base onde a ACM Neto é forte. Sim. Né? Então, eu entendo que, nesse momento, a ACM Neto tem que buscar outras forças. Então, a gente conversou, eu e Neto, e o meu projeto no ano que vem será ser candidato à reeleição de deputado federal. Eu não escondo de ninguém na minha vida que meu projeto é um dia na vida conseguir ser prefeito de Salvador. Quando vai ser isso, eu não sei, mas o que eu posso dizer é que em relação a 26 eu serei candidato a deputado federal. Que bom. E assim, foi bom o senhor ter comentado justamente sobre isso, sobre essa questão dos pontos, né, de como a ACM Neto pode formar a melhor chapa, pensando nessa vitória. Isso foi discutido entre vocês. A gente pode ter um spoiler de quem seria essa pessoa olhada para compor essa chapa, pensando no interior do estado, por exemplo? Olha, eu não diria só no interior do estado. Eu acho que a ACM Neto tem que representar segmentos também, certo? Então, assim, eu volto aqui a dizer, a gente está fazendo um exercício de elucubração, você está me fazendo um desafio, eu não conversei com ninguém, eu estou externando a minha opinião. Então, eu entendo que a ACM Neto é o único nome viável das oposições para se ganhar as eleições no ano que vem. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez eu cheguei num distrito, no município de Central, na região de Irecê. E naquele distrito, mandando um abraço para o prefeito Ico, é meu amigo, companheiro, naquele distrito as pessoas não sabiam ainda quem era a ACM Neto. Eu estou me referindo ao início da campanha de 2022. Estadualizar o nome de um candidato em 45 dias, num estado que é maior do que muitos países, é muito complicado. Sim. Então a ACM Neto já foi candidato, carrega uma marca forte, já tem um nome estadualizado depois dos seus primeiros 45 dias, diferente, porque quando você está na máquina, se estadualiza com mais facilidade. Sim. Quando você não está na máquina, é mais complicado. Então, e a ACM Neto tem um grande cartão de visitas, foi porque ele foi um dos grandes prefeitos da história de Salvador. Isso marca com certeza que todo o povo baiano tem um pezinho aqui em Salvador, né? Então a ACM Neto, para mim, para o governo, é inquestionável, é o melhor nome para se ganhar as eleições, disparado. Eu entendo que deve-se haver uma união entre todas as oposições, diferente da eleição passada. Nós devemos estabelecer aí sim um Bavi, né, para colocação com mais clareza das ideias, para que o povo veja com esses dois candidatos qual ele entende ser o melhor. Eu falo do nosso campo, tá? Sim. Porque você provavelmente vai ter uma candidatura do Kleber Rosa ou de um companheiro aí do PSOL, né? Então, do nosso campo, eu defendo as uniões. Dentro disso, eu entendo, eu volto a dizer, é legítimo que ele coloque o nome dele. Eu estou falando com muito cuidado para ser algodão. É legítimo que ele coloque o nome dele para governador, ele tem toda a liberdade, autoridade e condições. Foi ministro. Mas eu entendo que o melhor nome para o Senado que a ACM Neto poderia contar disparado é o ex-ministro João Roma.
né? Unificaria o campo da centro-direita, né? Sim. Unificaria o campo da centro-direita, a gente entraria em melhores condições. Então, o João Roma se propondo a fazer esse enfrentamento, eu acho que João Roma hoje, nas oposições, é o melhor nome para o Senado. E aí você tem uma incógnita. Eu torço muito para um cara que eu posso dizer a vocês que encampei a campanha dele em 2018, foi a minha primeira eleição estadual, votei nele, gostaria de votar novamente, que é o senador Ângelo Coronel. Eu gostaria que o senador Coronel tivesse aqui no campo de ACM Neto, mas essa é uma decisão dele, eu tenho uma profunda admiração por ele. Me ajudou muito na comissão de orçamento. Ano passado eu tive um desafio grande que foi aprender sobre orçamento. Vocês sabem que acompanharam minha trajetória. Eu estou no meu primeiro mandato federal, mas no meu 4º mandato. Mas eu nunca fui um cara do orçamento. E na Câmara eu topei esse desafio que o PDT me deu, que foi estudar orçamento. O Coronel foi muito importante. Naquela época ele estava como relator. Foi muito generoso, mais uma vez, e tem uma relação com os filhos, com a bancada. Então eu gostaria de ver Coronel. E gostaria também, veja, quem forma a chapa aí é ACM Neto e Bruno Reis, mas sim, eu gostaria de ver aí o prefeito Zé Cocá como vice. Eu acho que ele traria muito da imagem do interior, traria mais um partido na composição. E você ainda tem aí, que eu também não sei se é desejo, aí você pergunta assim, mas não vindo o Coronel, eu não sei se ele quer, não quero prejudicar. Volto a dizer, é só uma opinião para a ACM Neto ganhar as eleições. Eu acho que depois desses nomes que eu falei, que era o João Roma e o Coronel, né? O Coronel por já ter um mandato de senador, já ter o nome estadualizado, mas tem um cara que eu acho que desponta, na minha opinião, sou suspeito de falar, não sei se ele quer também, mas eu acredito que o Márcio Marinho para senador seria um belíssimo nome. É um cara que fala, como eu lhe disse, Neto tem que falar com os segmentos. Ele fala com o segmento conservador, me refiro mais às igrejas evangélicas, sim, e ele poderia dar um punch em ACM Neto, porque muita gente fala assim, Eduarda, ACM Neto, quantos prefeitos? Política não se faz só com prefeito. Eu tenho o maior carinho pelos prefeitos que me apoiam. Tenho a melhor relação com prefeitos, com deputados, mas política se faz também com segmentos. Por exemplo, na eleição passada, eu achei, e Neto virou para mim, junto com o Cacá, que naquela época era candidato ao Senado, você pode perguntar a ele, e falaram, Léo, eu não tô vendo o seu voto, porque eu não via vereador, não via prefeito, porque eu fiquei 3 anos fora da política. Sim. E nós estamos falando em plena eleição. Cheguei para minha mulher, você pode perguntar, chamando a Paula, falei, perdi a eleição. E quem fez minha campanha foram os segmentos da saúde, da causa animal, da pessoa com deficiência. Então, tão importante quanto o prefeito é os segmentos. Então, imagine se Márcio Marinho na chapa provoca um levante do segmento conservador, que foi como, inclusive, Bolsonaro ganhou a eleição de 2018. Sim. Não foi com partidos. Se lembre que Alckmin, aquela época, eu estou falando de Alckmin porque atuava no mesmo campo da centro-direita, teve um cabedal de partidos, eu votei em Alckmin, inclusive, em 2018, teve um cabedal de partidos, uma força política enorme, Neto coordenando, terminou com 4%. E Bolsonaro sem partido, sem tempo de televisão, com os segmentos. Então, por exemplo, não só de prefeitos e da representatividade do interior, que eu acho que é importante, vai viver a chapa de ACM Neto, mas eu acho que a ACM Neto trazer os evangélicos, o agro, que são setores que nacionalmente têm dificuldades muito grandes com o Partido dos Trabalhadores, sem fazer juízo de mérito de ninguém. Eu estou só pegando fatos. Sim. Então, eu acho que além de prefeitos, e essa opinião já disse a ACM Neto, ele tem que trazer os segmentos organizados da sociedade. Eu acho que isso vai falar muito alto. Por exemplo, você tem um nome despontando aqui em Salvador no segmento empresarial que hoje tem dificuldade com o Partido dos Trabalhadores, que é a presidente da Associação Comercial, Isabela Soares. Então, você tem um cabedal de nomes que não necessariamente está preso à política tradicional. Política se faz em qualquer lugar. Seja no segmento, seja nas igrejas, se faz em qualquer lugar. Então, na minha visão, a ACM Neto tem que falar com o povo da Bahia. E para falar com o povo da Bahia, pode ser via os prefeitos, mas pode ser via os segmentos também. Sim, e eu ia falar justamente sobre isso, acho que o senhor já deu uma resposta bem macro, mas ainda assim eu vou fazer essa pergunta, porque em 2022 o resultado, eu diria que pegou a maioria das pessoas de surpresa, inclusive o campo político de vocês, mas eu queria saber como é que vocês estão se preparando para 2026. Então, nesses 4 anos em que vocês observaram o governo Jerônimo, a ACM Neto se manteve, né, como principal líder de oposição durante esse tempo.
O que é que muda de 22 para 2026 no grupo de oposição? O que é que vocês vão fazer diferente para tentar alcançar o resultado? Primeiro, o seguinte, eu estou falando porque Neto já falou aqui, já falou várias vezes. Nós erramos quando botamos netos em pequenos municípios. E eu fui defensor dessa estratégia. Por que nós erramos? Porque quando o Neto pisou lá com um grupo, o outro grupo estabeleceu um bavi. Tipo, não, se Neto veio aqui com fulano, ele vai ser contra mim. A gente não pode, e essa frase é de ACM Neto, eu gostei muito, a gente não pode estadualizar uma eleição municipal, nem pode municipalizar uma eleição estadual. Então eu acho que Neto tem que fazer encontros macros em regiões, né? Pode até ser regiões identitárias menores, mas em regiões, atraindo todo o público e mandando uma mensagem clara que o projeto dele é a favor das pessoas, não é contra ninguém. Dizendo as propostas claras que ele vai ter para a segurança, para a saúde, para a educação. Colocar o sonho do cidadão nas mãos dele. E o que mudou, Eduarda? Além dessa concepção na oposição. Você tem que lembrar que são mais 4 anos do mesmo grupo político liderando a Bahia. São 20 anos ao total. Então isso desgasta. Tem toda uma geração que não viu outro modelo de se governar. Depois, o que muda? Você tem hoje um desgaste natural também nacional do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, eu acredito que hoje, por incrível que pareça, as condições são melhores do que há 4 anos atrás em termos de população. Porque, por exemplo, antes não se via, e eu estou dizendo em regiões que eu trabalho, não se via nenhum tipo de crítica a nenhum membro do Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Porque é inegável que o Lula 1 e o Lula 2 trouxe avanços, inclusive na questão social. Eu fui secretário de Ação Social e não posso desconhecer isso. Tá? Mas hoje é inegável também que a população, assim como também em Salvador vão nos cobram o sarrafo cada vez mais alto. As necessidades são cada vez mais altas. E eu acho que nesse momento os governos que aí estão não estão respondendo ao que a população necessita. E assim, a última pergunta, deputado. O senhor falou já que um dos seus principais sonhos, a sua meta, é governar Salvador. E o senhor é visto sempre como esse possível sucessor de Bruno Reis, assim como a vice-prefeita hoje, Ana Paula Matos, também é muito colocada nessa posição de possivelmente sucederem o grupo político de ACM Neto aqui em Salvador. Essa conversa já foi feita? Vocês falam sobre esse possível futuro em 2028? Como é que seria isso? Não, olha, é muito cedo, eu estou focado em ser deputado federal. Eu acho que eu estou orgulhando a Bahia e eu acho que poucos deputados conseguiram, sem tradição política, né? Não venho de família política, chegar em Brasília e já no seu 3º ano eu sou muito grato a meus colegas, sou muito grato à imprensa, sou muito grato à minha assessoria a conseguir chegar entre os 100, considerados 100 congressistas mais influentes, isso na lista do DIAP. Então para mim foi uma surpresa esse ano, mas estou extremamente feliz, extremamente agradecido a toda a generosidade. E a responsabilidade aumenta de trabalhar ainda mais para o meu estado, para minha gente. Em relação a 2028, eu acho que o grupo vai sempre ter maturidade e olhar realmente estabelecer critérios objetivos para a assunção em 2028, e aí a gente vai estar junto, como sempre teve, em nome do povo da Bahia. Eu acho que eu já dei provas de que faço sempre o que é melhor para o povo de Salvador. Se lembre que em 2020 eu era secretário de saúde, estava cotadíssimo para ser vice e abri mão para ficar na Secretaria de Saúde através de um apelo de ACM Neto, colocando a minha cidade, o meu povo, a minha gente acima de qualquer ambição política. Foi muito sofrido, não minto a você, mas sei bem o meu lugar e a minha responsabilidade pública. Então eu acho que meu grupo político tem muita responsabilidade. Na hora certa nós vamos tomar a decisão, nós vamos sentar, ajeitar os ponteiros, e eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que tem sua hora para todo mundo, e estou muito tranquilo em relação a isso. E no final, eu conheço muito meu grupo político, vão levar em consideração vários critérios, mas um deles vai ser o anseio popular também. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. Eu sempre disse, eu sou muito grato ao povo de Salvador por todos os cargos que eu ocupei na minha vida.
E se eu não conseguir chegar lá, eu já tenho no meu coração uma gratidão enorme, uma coisa gigantesca com essa cidade, um amor grande por essa cidade, uma relação realmente que transcende qualquer tipo de explicação. Eu espero morrer aqui na minha cidade. Eu sempre digo à minha mulher, eu digo, olha, se um dia Papai do Céu me levar, só registre uma coisa, eu quero ser enterrado em Salvador, Bahia, Brasil, foi onde eu nasci, onde eu cresci, então onde eu tenho as minhas melhores memórias, então onde eu crio meus filhos. Então assim, seria uma realização muito grande, mas se Deus não me permitir isso, eu já sou muito grato, porque eu nunca imaginei chegar até aqui. Muito obrigada, deputado, pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu creio que essa conversa foi muito produtiva para nós dois. E aos leitores, muito obrigada por terem ficado até aqui. E essa reportagem vai ao ar no dia 4 de agosto. Muito obrigada.